Graça e paz. Nesta noite, iremos dar uma olhada para o capítulo 6 do livro de Daniel. Eu tenho estudado este livro. Vamos, pela graça de Deus, meditar um pouquinho no capítulo 6. Você pode abrir no capítulo 6 para que você possa acompanhar. O livro de Daniel enfatiza muito a soberania de Deus na história. Este livro de Daniel mostra de uma maneira nítida que as coisas acontecem porque Deus as determina. Ele está no controle de tudo. Ele é soberano. E esse é o conceito de soberano. E quando se trata dele, ele é mesmo o soberano. Ele está no controle de tudo e de qualquer coisa. Mas também este livro aborda com ênfase a santidade na vida daqueles que Deus salvou. Porque se Deus nos salvou, então não tem mesmo santidade. E nem adianta insistir. Nesse contexto, o livro apresenta alguns homens santos que passaram por situações difíceis, extremamente, pelo vale da sombra da morte, mas, preste atenção, sem ceder ao pecado e sem perder o foco da vida deles. E este foco é o próprio Deus, o próprio Senhor. Pessoas em meio a um ambiente com cheiro de podre, mas seus corações exalavam o perfume de Deus, o caráter de Deus, a vida de Deus. Isso é muito importante. Gente que estava no meio de uma geração corrupta, mas o seu coração era um coração impoluto, santo, imaculado, puro, honesto. Quando estava lendo este capítulo e meditando, pensei logo em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Vamos ouvir esta leitura. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Para que sejam irrepreensíveis. Aqui tem a ideia de puro, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis por causa da obra de Cristo. No meio de uma geração pervertida e corrupta, não é só corrupta, é também pervertida. É pervertida primeiro e depois tem corrupção.
não é invertida, é pervertida. Aqui é a obra do pecado na natureza humana, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. É a luz que é Cristo, que é a vida dele em nós. Daniel tinha esse caráter, essa vida impoluta. A primeira coisa que vemos, que eu vejo em Daniel capítulo 6, é que o projeto de Deus é nos salvar dessa natureza pervertida e corrupta, para que sejamos santos no meio de uma geração corrupta por natureza. Vamos ouvir então Daniel 6, versículos de 1 a 4. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. O texto é muito rico. Então vamos aqui. O que estava acontecendo? O Império Babilônico, a cabeça de ouro naquela imagem do capítulo 2, o Império Babilônico tinha caído, e um novo império tinha se levantado. E temos uma troca de sistema. O absolutismo de Nabucodonosor, porque ele mandava em tudo, mudou para descentralização do poder do Império Persa. O regime de governo mudou, mas não mudou o coração dos homens. Muda sistema, muda a forma, muda estrutura, mas não muda coração. O coração não mudou. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Esse texto é um texto bastante revelador em relação ao coração do homem. E coração, nesse texto aí, tem a ver com a vida pecadora, tem a ver com a natureza pervertida e corrupta do ser humano. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. É um desespero, é uma coisa terrível. Aqui diz desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ninguém conhece se Deus não revelar, não mostrar. Jesus também disse isso até com mais detalhes em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23.
Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Vem de dentro, vem do coração. Você vê que Jesus não nos ilude. A palavra de Deus não disfarça a realidade para nos enganar. Ela não faz isso. Segundo a revelação da palavra de Deus aí, o coração de todo ser humano é corrupto. Não é o caso de alguém. É de todo mundo. Esse é um assunto que ofende. E eu entendo que ofende. Ofende muita gente. Principalmente aquela gente que se presume correta. Uma das bandeiras dos protestos em todo o nosso país nos últimos meses era a bandeira contra a corrupção. Eu vi num cartaz que um jovem segurava aquele cartaz, assim, orgulhoso, e tinha lá as seguintes palavras: menos corrupção. Esse não pediu o fim da corrupção, mas menos corrupção. Mas a corrupção é uma questão de coração. Ela está dentro. Ela nasce com a pessoa. Ela está profundamente instalada dentro do ser humano. E essa é a razão do novo nascimento. Sem o novo nascimento, a gente não sai disso. E o que é novo nascimento? O novo nascimento é Deus, por sua graça, sua misericórdia, tirando de nós a nossa vida ímpia e perversa, com a sua natureza pervertida, lá na cruz, na morte com Ele, porque Ele nos levou naquela morte também para morrer com Ele. Depois disso, Deus, pelo seu Espírito, veio e ressuscitou o Senhor Jesus, e nós, diz a palavra, nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. E a partir dessa minha ressurreição com Ele, o Senhor está em mim, não antes. O Senhor está em mim Ele é a minha vida, em mim Ele vive. É aquele texto que eu gosto tanto de citar aqui. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é uma verdade. É uma realidade espiritual de fé. E nós precisamos crer nisso. Porque se não tiver isso, aí não acaba a corrupção. Não tem jeito. E o novo nascimento é isso. É uma vida que sai, a nossa, e uma vida que entra, substituindo, que é a vida de Cristo. O próprio Cristo é esta vida em mim. A nossa morte, a nossa ressurreição em Cristo, a vida de Cristo em mim, é a condição. A vida de Cristo em mim me dá toda a condição. O pecador, irmãos, não comporta reformas. Não tem como reformar o pecador. Ele tem que morrer. É a única saída. Tem que morrer em Cristo, ressuscitar em Cristo e ressuscitar como uma nova criação, uma nova criatura. Aí é tudo novo. Então,
o mal da sociedade humana, não só a nossa, é uma questão de depravação. Depravação essencial no coração. E o único que pode resolver essa questão para nós é Jesus Cristo. E foi na morte, lá, que ele resolveu isso. Nos versículos 1 e 2, que já foi lido, de Daniel 6, mostra-nos que o rei Dario estava preocupado com a corrupção. Ele constituiu 120 príncipes ou sátrapas, uma espécie de prefeitos, sei lá o quê, e sobre eles 3 presidentes ou governadores. Constituiu também fiscais do erário, do império. Mas o que acontece? O que aconteceu? Os que deveriam vigiar, cuidar, fiscalizar, se corromperam. E por quê? Porque a corrupção está ligada ao coração do ser humano. E o novo império se transformou rapidinho num mar de lama. Mas no meio desse mar de lama desponta, surge um lírio. O lírio é símbolo da pureza. Daniel, o homem santo no meio daquilo tudo. Diz aí que Daniel tinha um espírito excelente. Essa palavra excelente é coisa de Deus. Deus é que tem. E tem para nos dar. O que era esse espírito excelente que diferenciou Daniel dos demais? Coisa de Deus, irmãos. Coisas de Deus nele. A vida espiritual, a obra de Deus nele, o caráter de Deus nele, a natureza de Deus. Essa ausência de corrupção em Daniel é santidade. E o rei pensava em constituir Daniel sobre todo o reino. Daniel não era um político. Eu não vejo Daniel como um político. Ele era um cativo de Deus na Babilônia. Um cativo na Babilônia. E por causa do propósito, porque Deus tem, de Deus, ele foi nomeado pelo rei um funcionário do Império Medo-Persa. Um dos 3 mais importantes. Como alguém já disse, em certo contexto, há 3 barras que são motivos de traições, deslealdade e corrupções. A barra do ouro, a barra da saia, que já acabou com tantos casamentos, e o orgulho, que é uma barra pesada. O orgulho é coisa pesada, e muito. A barra em questão aqui é a barra do ouro, é o dinheiro. E Daniel se diferenciou nesse ponto, não só nesse ponto, mas em todos os outros pontos que se evidencia pecado, se
evidenciou o pecado, ele estava fora. Como todo santo de Deus tem que ser assim. E Daniel, por causa disso, era uma pedra no sapato daquela turminha terrível, turma que não acabou, está até hoje. E aqui, irmãos, nós notamos outra coisa na vida dos salvos, dos santos de Deus, na vida daqueles que pertencem a Deus. O quê? É que o pecado não domina aqueles que são de Deus. Então, a turma começou a tramar para derrubar Daniel. Começou a procurar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Essa ocasião aí que eles estavam procurando contra Daniel, o que é essa ocasião? Essa ocasião era enlamear o Daniel na lama do pecado. Era envolver Daniel no pecado, na corrupção. Essa é a ocasião aí que eles estavam procurando. Mas Daniel era fiel. E não se achava nele corrupção, nem culpa nenhuma. Então, esses homens disseram algo que eu chamo a sua atenção, porque é algo importante. Está aí no versículo 4 e 5, que já foi lido. Nunca, a turma dizendo, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. É um testemunho forte da turma corrupta. É a turma corrupta que está dizendo: esse cara aqui não tem como corrompê-lo. Esse testemunho, irmão Vavá, é um testemunho do inferno. É o inferno a contragosto, mas tem que dar a respeito dos filhos de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus. Daniel não cometeu o pecado, não se corrompeu, nem pouco e nem muito, porque não é uma questão de pouco e muito, não é uma questão de pouco e muito, é uma questão de estar liberto. Nós precisamos entender isso. Satanás fez de tudo para derrubá-lo no pecado, mas sem sucesso. E não era porque ele era o cara, era por causa do Senhor, é o Senhor. A vida de santidade e de retidão, irmãos, gera antipatia, ódio, perseguição contra nós. Sempre foi assim. Vamos ouvir Daniel 6, versículos 6 ao 9. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme
o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Você viu? A turma toda foi lá, diante do rei. E um conluio, uma trama diabólica. Foi todo mundo, a turma toda. E você vê que chegaram fazendo massagem no ego do rei, com essa conversa, com essa bajulação nojenta. Chegaram fazendo isso. E o rei ele gostava de Daniel, mas ele não pensou em Daniel, no que ele iria assinar, porque o pessoal transformou ele em Deus. Chegaram lá com essa conversa mole, com esses elogios, e ele gostou. Como eu disse aqui já, que quem não gosta de massagem nas costas, nos pés, aí você está cansado. A Edna é assim, ela chega cansada, senta no sofá e faz aí massagem. E é gostoso receber uma massagem. Mas se essa massagem for no ego, extrapola todas as fronteiras. É algo terrível, gostoso, negócio. O cara fica cego. E foi isso que aconteceu aqui, usando de bajulação, lisonja, para conquistar a atenção do rei. Transformaram o rei em Deus. E o rei fez algo horrível, abominável. Ele poderia ter rejeitado a ideia. Ele poderia não ter aceito aquelas honrarias todas. Ele não era obrigado a aceitar, mas ele aceitou. Ele ficou deslumbrado com essa ideia. E ele assina o decreto. Ele conhecia Daniel, sabia o costume de Daniel, sabia quem Daniel adorava, que era o único Deus verdadeiro. Mas ele assina o decreto. Nesse momento ele se transforma em um tipo daquele ser maligno que não vai demorar muito para aparecer por aí. O anticristo, o líder mundial. Então ele assinou o decreto. No caso do rei, desse aí, ele viu a besteira que tinha feito. Ele tentou consertar as coisas, mas não deu mais. E sabe por quê? Porque a lei persa era o seguinte: assinou, está assinada, nem o rei revoga. Não era o caso de Nabucodonosor, mas com esse rei aí era diferente. Assinou a lei, está assinada, não tem conversa.
E o pessoal, a turma política, não estou falando dos nossos, essa turma aí já estava olhando para Daniel como alguém olha para um peru que está cevado para comer no Natal. Já havia Daniel como lanche de leão e contente. Veja o versículo 10 e 11. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: Está bom até aí, depois a gente continua, só o 10 e o 11, por enquanto. Então, irmãos, quando Daniel ficou sabendo do decreto assinado, ele não entrou em desespero. Você vê aí, dá para ver pelo texto que ele não entrou em desespero, estava tranquilo, calmo, sereno. Ele não entrou em desespero, porque a situação em que colocaram ele não se meteu nela, mas colocaram ele, era desesperadora para ele, era a morte. Mas Daniel não evidenciou, pelo menos aí no texto, nenhum temor, também não teve ostentação, não se defendeu, porque ele poderia se defender, também não ia adiantar muito, mas ele não se defendeu, não manifestou nenhum sentimento de vingança. Você não vê no texto nenhum sentimento de mágoa, ressentimento, vingança, eu agora vou à forra, vou pegar esse pessoal, nada disso, né? Eu vou agora no Supremo Tribunal Federal. Não, nada disso. Não se amargurou, o seu espírito não azedou, e nem poderia, porque o espírito que estava nele, o texto diz que era excelente. O que Daniel fez? Entrou em sua casa. Eu só estou seguindo o texto aí, isso aqui não é uma pregação, eu só estou seguindo aí o relato. Entrou em sua casa e foi para o seu quarto orar. Tem um detalhe: janelas abertas ao lado de Jerusalém. O pessoal já sabia que ele ia fazer isso, já tinha ido lá ver para contar ao rei. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus. Mas Daniel, você está prometido morrer e você está dando graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, porque ele não era desse tipo de crente que não ora. Que oração para mim é face a face com Deus. Oração é intimidade com Deus, é relacionamento íntimo com Deus. Tem gente que não tem, quando vem a situação difícil vai atrás. Não foi o caso aqui, porque ele já tinha esse costume. Orar é praticar a presença de Deus. Você gosta de praticar tantas coisas, religião, sei lá o quê? Pois então, pratique a presença de Deus pela oração.
Você deverá estar ciente, convicto da presença de Deus em você e gozando dessa presença o dia inteiro. O dia inteiro. E quando chegar a tarde, no final do dia, o seu espírito estará satisfeito. Você vai estar cansado, mas satisfeito, sem críticas, sem azedume, sem sei lá o que, murmurar, essas coisas. Então, irmãos, oração é intimidade com o Senhor. E você vê que Daniel conhecia essa intimidade, conhecia essa comunhão. Um ponto curioso é que não é dito no texto que Daniel abriu as janelas, mas que havia janelas abertas. Já estavam. Além disso, diz aí no texto que era o costume de Daniel proceder dessa maneira. Então, irmãos, veja bem, se ele não abria as janelas antes, abrir agora seria o que? Uma provocação? Se ele fechar, seria covardia. Mas ele nem provocou, nem se acovardou, porque era o costume dele. Ele não vai mudar agora. Não é porque estão dizendo que vão me matar que eu vou mudar, não. Eu já disse isso aqui aos irmãos. Adoração é uma questão de vida ou morte, mesmo quando a morte não esteja aí na mesa. Mas a disposição do coração já tem que estar. E o pessoal foi lá contar para o rei. Veja o versículo 13 e 14. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Se empenhou até por salvar Daniel, mas não podia, nem o rei podia. Veja o versículo 15 e o 16 também. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe ao rei que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, o levassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Você vê que o rei tentou fazer corpo mole ali, ele ficou assim, ele não estava com vontade de mandar Daniel para a cova. Mas a turma foram lá e disseram assim: é lei, tem que cumprir a lei, tem que pegar. Aí ele disse: então traz o homem e leva lá para a cova. Aquela noite foi uma noite muito difícil para o rei. E o rei ainda diz assim a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E eu gostei aqui, me chama a atenção aqui dessa expressão continuamente, porque o rei via, viu, irmãos, o mundo olha na gente. Se você é um crente meia sola, você é um crente assim, meio lá e meio cá, o pessoal está vendo.
O vizinho vê, o colega de trabalho vê, o mundo vê, o diabo vê, o inferno vê, tudo vê. O rei aqui sabia. E o rei teve uma noite difícil, versículo 17 e 18. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Fugiu o sono, ele não conseguiu dormir, ele estava abalado emocionalmente. Olha, e cuidado com as suas emoções também. Ele estava aqui numa situação bem difícil. Ao contrário de Daniel, que teve uma excelente noite. Uma noite maravilhosa. O rei no palácio não conseguiu dormir. Estava em desequilíbrio suas emoções. Daniel estava tranquilo em uma cova fedorenta, no meio de leões selvagens, porque não era nem leão de circo, não. Era para comer gente mesmo. Aquela cova lá era uma espécie de cadeia. Assim como tem cadeira elétrica. Mas a noite de Daniel foi muito boa. E o que eu entendo aqui, irmãos, é que a questão essencial, importante, não é o ambiente, não é onde você está, não é a circunstância, mas se Cristo está com você nessa situação. E agora, sabemos que Ele está em nós. Ele está em nós, não é nem na frente, atrás, nem de lado, é em nós. Cristo em vós, Cristo em vós. Então, o rei reconhecia que o Deus de Daniel era o Deus vivo, mas não experimentava o Deus vivo no seu coração. Uma coisa interessante. É o Deus vivo mesmo, mas não é a minha experiência. Tem muita gente assim, que reconhece, não é a verdade, é isso mesmo. Gente fala para mim, mas o que você fala é a verdade, é a verdade, é a verdade, mas não experimenta, não tem como experiência. E nós temos que colocar as barbas de molho, para que não sejamos assim também aqui. Ele estava certíssimo do poder de Deus, mas não experimentava o poder de Deus em sua vida. O rei tinha conhecimento a nível de mente, mas não tinha revelação espiritual, não tinha intimidade com Deus. Versículo 20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido salvar-te dos leões? Ele disse assim: será que o teu Deus conseguiu te salvar? Você vê que ele não conhecia mesmo esse Deus, né? Não conhecia. Será que ele conseguiu? E Daniel vai responder no versículo 21 e 22. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O meu Deus fechou a boca dos leões.
para que não me fizessem dano. Interessante. Deus fechou a boca dos leões. Naquela noite, os leões não abriram a boca. Eles não conseguiam abrir a boca. Você sabe que leão, quando a gente vê aí, assiste aí aquele Mundo Animal, o leão é um bicho que abre muita boca, boceja muito. Mas naquela noite eles não puderam fazer isso. Os leões rodeavam Daniel, mas não tinham poder para causar dano em Daniel. Isso me lembra o que Pedro disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o leão, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você prestou atenção? Buscando a quem possa tragar. Se você é um que ele pode, então ele te pega. Mas a nova criatura não. Porque está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva a si mesmo. E eu quero essa frase aqui: o maligno não lhe toca. Como termina este capítulo? Vamos ver como termina. Versículo 28. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Olha aí, irmãos, não tem necessidade de desespero, ficar preocupado. A gente vê a situação difícil, às vezes a gente olha, não vê saída, mas tem um Deus que Ele tem todas as saídas em suas mãos. Então é só olhar para Ele. Olha como terminou. O cara que estava já aos olhos daquela turma morto, na barriga de leão, termina assim: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Agora não fique pensando que essa prosperidade de Daniel foi din-din, não, tá? Daniel não estava preocupado com ouro, não, com dinheiro, não. Essa prosperidade aqui não é isso, não. Essa prosperidade aqui é espiritual. Daniel não prosperou em dinheiro, em ouro, em gado, em casas, palácios, reinos, nada disso. Ele prosperou na vida em Deus, com Deus, cada vez mais. Prosperou em santidade, porque ele era santo. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.